Pessoal, nós vamos começar falando, assunto novo, né? Ação penal privada. Antes disso, eu quero mostrar aqui uma matéria que eu vi no Instagram e fiz um comentário, né, embaixo da matéria. Por quê? Nós estamos falando de ação penal pública, começamos com ação penal, aí depois eu falei que ela se divide em duas, ação penal pública e ação penal privada. Então já tem vídeo, já tem no canal aí, ação penal pública e agora ação penal privada, né? Então, o que acontece? Eu vi essa matéria, né? Foi até uma matéria interessante, falando aqui, ó, juíza aceita a denúncia e João de Deus vira réu por abusos sexuais. Aí, o que eu escrevi embaixo, né? O Ministério Público, através do seu representante legal, o promotor de justiça, ofereceu a ação penal pública. A juíza recebeu a denúncia após ter analisado os artigos 395 do Código de Processo Penal, rejeição preliminar, e 396-A e 397 CPP, absolvição sumária. Isso aí porque a gente colocar em prática aquilo que a gente sempre estuda, lê, né? Porque depois que fica na massa do sangue, está tranquilo, né? Porque a notícia a juíza aceita a denúncia, mas para a gente, né, estudante de direito, né, a gente sabe que a juíza recebeu a denúncia depois de passar pelo crivo do artigo 395, rejeição preliminar, e 396-A e 397 CPP, absolvição sumária. Ok? Isso é a gente colocar em prática aquilo que a gente estuda na doutrina, na sala de aula, e à noite tem a matéria na televisão e você já se liga. Ou se puder comentar, pô, isso aí na verdade não é aceitar a denúncia, na verdade ela recebeu e tal, e dá aquele toque, né? Para poder massificar, tá? Falamos sobre ação penal e falamos o seguinte, né? Vou fazer uma prévia aqui. O inquérito policial se destina ao titular da ação penal. A autoridade policial, que é o delegado, né, monta o inquérito policial, né? Ele monta o inquérito policial para colher autoria e materialidade, né? E ele se destina, o inquérito policial se destina ao titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? É o Ministério Público, na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça, ou parquet, né? A gente tem doutrina que usa esse termo parquet, tá? Ou seja, o titular da ação penal é o Ministério Público através da denúncia. Já estudamos sobre isso aí. Entretanto, quando o inquérito policial, essa parte é importante pra caramba. IPC, exclamação, caveira, importante. Entretanto, quando o inquérito policial é encerrado e enviado para o juiz, e sendo o crime de ação penal pública, né, vai para o Ministério Público. Juiz, Ministério Público. Sendo o crime de ação penal privada, que é a nossa temática, esse inquérito policial fica com o juiz, tá? Esperando pelo titular da ação penal privada, para que promova a queixa-crime, que a gente fala mais queixa, mas não é queixa-crime, tá? E quem é o titular da ação penal privada? Sabemos que o titular da ação penal pública, né, é o Ministério Público, na figura do promotor de justiça, que é o seu representante legal. E quem é o titular da ação penal privada, para que promova a queixa-crime? Ou seja, é a vítima ou o ofendido, que é a mesma coisa, ou o seu representante legal, naquela ordem que nós já sabemos. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão, ordem preferencial. Não tem cônjuge, ascendente, não tem ascendente. É nessa ordem aí. Lembrando que, quem já estudou direito de família, quando a gente fala assim, ascendente, os pais. Não, pode ser pai, avô, bisavô. Não tem pai não, os pais morreram, mas tem avô, tem. Então avô. Depois do cônjuge, o avô, ou a avó, tá? Isso que a gente tem que ter ciência. Cônjuge, não tem cônjuge, a vítima ou ofendido, não tem cônjuge. Não tem ascendente. É descendente. Ele não tem filho não, mas tem neto. Pô,
Está na linha de descendência. Descendente é filhos, netos, bisnetos. Porque a gente sempre fala assim, descendente, filhos, ascendente, pai. Mas, na verdade, né, a gente que tem um estudo de direito de família, já tem essa composição de conhecimento, já fica mais fácil você entender, tá? Então, reiterando, sendo o crime de ação penal privada, esse inquérito policial, onde o delegado, a autoridade policial, vai buscar autoria e materialidade, né? Esse inquérito policial fica com o juiz esperando pelo titular da ação penal privada, que é a vítima / ofendido, que é a mesma coisa, ou seu representante legal. Beleza? Então tá. Continuando nosso estudo aqui, tá? Lembrando que a ação penal privada é provocada pelo ofendido ou seu representante legal. Tranquilo. Ação penal privada, lembrando, vem sempre expressamente prevista na lei, ipsiliteri, tá? Sempre vem expressamente prevista na lei. Ela é estabelecida por lei, ou seja, a lei, quando trata do crime, vai dizer expressamente, ela é promovida pelo próprio ofendido ou seu representante legal, através, claro, de um advogado, criminalista, né, especialista da área, ou se não tiver condições, né, patrimoniais, o defensor público, tá? Aplicando-se a mesma regra da representação, nesta ordem, né? Quem é que pode mover a ação penal privada na ausência do ofendido da vítima? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. A ação penal privada, ela é promovida pelo próprio ofendido ou seu representante legal, através de um advogado, e o advogado, então, ele, o advogado, que vai representar, né, vai mover a ação, né, vai ingressar com uma queixa-crime. Lembrando que a queixa-crime tem que cumprir aqueles mesmos requisitos da denúncia que é feita pelo Ministério Público, na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça, ou custo-legis, né? Mesma coisa, promotor ou custo-legis. A ação penal privada também tem um prazo decadencial de 6 meses, igual a da denúncia, para ser promovida da data do fato, que o fato concreto aconteceu, né, real, ou do início do conhecimento da autoria, de quem foi o autor, tá? Subespécies da ação penal privada. Bom, nós temos a espécie de ação penal privada subsidiária da pública, tá? Eu vou ler agora. Artigo 29, Código de Processo Penal. Funciona assim. Quando o titular da ação penal pública, que é o promotor de justiça, não oferece a ação penal pública no prazo devido, ou seja, perdeu o prazo para oferecer a denúncia, né? Aí tem aquele prazo, quando o réu está solto, o réu está preso, tá? O promotor recebeu o inquérito penal e perdeu o prazo para oferecer a denúncia. Quando aquele prazo, o réu está preso, o réu está solto, tá? Nesse caso, o ofendido, no caso a vítima, né? Ofendido, vítima é a mesma coisa, tem a possibilidade dele mesmo, claro, ele mesmo, né, ou seu representante legal, através do advogado, tá? Oferecer uma ação penal privada subsidiária da pública. O promotor não ofereceu, né? Então o ofendido, a vítima, ou o seu representante legal, vai lá e oferece, tá ok? O promotor tem 2 prazos para oferecer a denúncia. Primeiro, se o réu estiver preso, ele tem que oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, contados do recebimento do inquérito policial, né? Ou seja, o promotor recebeu o inquérito policial, ele tem 5 dias para oferecer a denúncia. Segundo, se o réu estiver solto, né, por aí, ele tem o prazo de 15 dias. 15 dias, tá? Para oferecer a denúncia. Se ele for silente, indolente, se ele for negligente para mover essa ação penal pública, aí o ofendido, né, a vítima ou seu representante legal, na figura do seu advogado, né, vai mover a ação penal privada subsidiária da pública, né? Na ausência da pública, a vítima move essa ação, né? Ação penal privada subsidiária da pública. Artigo 29. Vou ler ipsiliteri, ou seja, sem nenhum adendo meu. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública
se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, e intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova e interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 29, Código de Processo Penal. Tá? Bom, o promotor, né, reiterando, por que é repetitivo? Porque é importante pra caramba, tem que ficar na massa do sangue, né? Tem que sair no suor do OABeiro, OABeira, concurseiro, concurseira, acadêmico, acadêmica de direito. Qual o prazo de denúncia do promotor? 2 prazos. Réu preso, 5 dias contados do recebimento do inquérito policial. Réu solto, 15 dias, ok? Requisitos para o exercício da ação penal, né? Vamos seguir aquele que nós já falamos, né? Que é o mesmo requisito da ação pública, né? A LIP, condição geral de qualquer ação, legitimidade da parte, Ministério Público, interesse de agir, necessidade de via eleita, salvo se não tiver justa causa, possibilidade jurídica do pedido. E a JC, né? Condição específica, né? Condição necessária, justa causa. Eu não vou repetir, porque na ação penal pública, eu já falei que eu destrinchei mais essa LIP, né? LIP, mnemônico, LIP é mnemônico, está lá na ação penal pública. LIP, L, legitimidade, I, interesse de agir, né? P, possibilidade jurídica do pedido, JC, justa causa. Só que lá eu destrincho. Para otimizar, não ficar muito repetitivo, é só lá que eu falei bastante sobre isso. Bom, a ação penal privada subsidiária da pública está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Artigo 5º, base lá. Artigo 5º, nós temos que saber ele. Tem vários artigos da Constituição. Pô, cara, artigo 5º tem que saber. Artigo 6, direitos sociais. Artigo 5º tem que saber. É a base de tudo aqui. Os princípios estão ali. Né? Então tá, artigo 5º, inciso 59. Né? Vamos lá. Está inserido no rol de direitos e garantias fundamentais do cidadão. Artigo 5º, inciso 59, Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, que diz o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública, né? Denúncia, se esta não for intentada no prazo legal. Ou seja, qual é o prazo que ele tem? 2 prazos. Réu preso, réu solto. Réu preso, 5 dias. Réu solto, 15 dias. Trata-se, portanto, de cláusula pétrea. Importante isso que eu falei, ok? É cabível nos crimes de ação penal pública quando o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal, ok? Postula o artigo 46 do Código de Processo Penal, que o Ministério Público deverá oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, réu preso, 15 dias, réu solto. Convém ressaltar que algumas leis penais especiais possuem outros prazos. IPC caveira, IPC importante pra caramba, coloca lá, não fica esperando ter caneta rosa, vermelha, azul não. Já mete uma caveirinha ali e mete um IPC. Vamos lá, prazos diferentes, né? Lei de economia popular, o prazo é 2 dias, se solto ou preso. Lei de abuso de autoridade, 48 horas, se solto ou preso. Então quer dizer que é um único, né? Lei de drogas, 10 dias, se solto ou preso. Tá? Então, o geral, réu preso, 5 dias, réu solto, 15 dias, beleza. Mas algumas leis penais especiais possuem prazo especial, tá ok? A hipótese em que a denúncia não é oferecida dentro do prazo legal, mas que não constitui inércia, são elas quando o Ministério Público devolve o inquérito policial para que a delegacia realize novas diligências, requer o arquivamento do inquérito policial, declina a sua competência, tá? Isso não é motivo de denunciar por ele ter ferido o prazo legal, tá? O prazo para que o ofendido ou seu representante legal apresente a queixa subsidiária é de 6 meses, a contar do término do prazo que o Ministério Público tinha para oferecer a denúncia. Prazo decadencial, réu solto, réu preso. Durante 6 meses, o Ministério Público ainda pode oferecer a denúncia porque ele tem legitimidade concorrente. Após esse prazo
de 6 meses, o Ministério Público pode oferecer denúncia até a data em que se opera a prescrição do crime, razão pela qual, quando o ofendido ou o seu representante legal não oferece queixa no prazo legal, não se opera a extinção da punibilidade. Importante. O Ministério Público possui uma série de poderes na ação penal privada, subsidiária da pública. Está lá elencada no artigo 29, Código de Processo Penal, que eu já falei e que agora eu vou falar esse artigo 29 comentado, né? Fazendo comentários. Então não vou ler ipsilível ao pé da letra que está no artigo 29 do Código de Processo Penal. Eu vou falar ele agora comentado. Artigo 29, Código de Processo Penal. Comentado. Aditar a queixa, ou seja, alterar ou acrescer a queixa, podendo incluir novos réus e novas infrações penais, e o juiz apreciará o aditamento, repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva, quando a queixa não preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, exposição do fato criminoso, qualificação do criminoso ou indicação dos elementos suficientes para identificá-lo, classificação do crime e rol de testemunhas, caso em que será obrigado a oferecer denúncia, se o juiz deferir o repúdio, intervir em todos os termos do processo. O Ministério Público é interveniente obrigatório em função de ser fiscal da lei, custos legis, mesma coisa que fiscal da lei, devendo ser intimado de tudo que ocorrer ao longo do processo, fornecer elementos de prova, juntar documentos, requerer perícia, né? Interpor recurso contra ou a favor do réu, importante, contra ou a favor do réu, claro, se ele descobre no decorrer do processo que o réu, né, já começou o processo penal, chamado de réu, antes do processo penal, indiciado, né, acusado, depois do processo penal, réu. Então, quer dizer, a gente fala assim, o Ministério Público acusa, tá, porque é a posição dele. Mas acima de tudo, ele é o fiscal da lei. Né? Então, a partir do momento que ele descobre que ele descobre no sentido de a diligência, ou aparece realmente a pessoa que cometeu o crime, o promotor, ele já vai dizer, olha, vou retirar aqui, né? Por quê? Porque apareceu o real, a pessoa que realmente fez. Até então tudo indicava como ele, até ele assumiu para livrar o filho, livrar a esposa, enfim. O réu queria livrar alguém, agora apareceu realmente quem falou, como é que foi. Quer dizer, não, o Ministério Público só acusa. Calma, ele acusa, é a função dele. Mas ele acima disso, ele é o fiscal da lei. Se vem ao conhecimento dele que o réu, sendo acusado de um crime, imputado de um crime, ele é inocente, o Ministério Público vai se manifestar, né? Vai tirar aquela acusação ali. Ponto final. Bom, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, quem é o querelante? Ofendido ou vítima, ou até mesmo um representante legal, tá? Poderá retomar a ação penal privada subsidiária da pública, né? Ou seja, retomar a ação como parte principal, a ação penal indireta, quando o querelante, por exemplo, perde o prazo processual, não comparece em juízo, mediante a apreciação do juiz. Atenção! Importante pra caramba, tá? Caveira nele ali. Quanto à natureza jurídica da ação penal privada subsidiária da pública, diz que se trata de ação pública, os princípios desta são aplicados, salvo o princípio da oportunidade ou conveniência. Daí que renúncia, perempção e perdão devido, causas extintivas de punibilidade, na ação penal privada propriamente dita, não são aplicadas na ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Então, vou repetir. Quanto à natureza jurídica da ação penal privada subsidiária da pública, diz que se trata de a pública, salvo o princípio da oportunidade ou conveniência. Daí que renúncia, perempção e perdão do indivíduo não são aplicados na ação penal privada subsidiária da pública, tá? Enfim, continuando nosso estudo, quais são os princípios da ação penal privada? Nós vamos tratar agora. Deixa eu ver, estou com tempo? Estou com bastante tempo. Princípio da oportunidade, princípio da disponibilidade
e princípio da individualidade ou indivisibilidade. Lembrando que na ação penal pública, lá é divisibilidade. Aqui é indivisibilidade. Isso aí é questão de prova lá. A, B, C, D, E, ação penal privada, oportunidade, disponibilidade, divisibilidade. Bom, se você está em dúvida, volta lá e estuda. Tem que estar na massa do sangue. A ação penal privada é indivisibilidade. A ação penal pública, divisibilidade. Vamos falar sobre cada um. Bom, caveira nele. Isso é importante, tá? Na ação penal pública, temos o princípio da obrigatoriedade, tá? Vamos lembrar também, isso fora a parte, a gente tem que se lembrar desse princípio, já foi falado, tá? Bom, ação penal pública, ação penal privada. Primeiro, princípio da oportunidade, tá? Eu não vou falar obrigatoriedade porque já foi falado no canal lá, na ação penal, introdução ao Código de Processo Penal, tá lá. Então eu vou falar aqui propriamente da ação penal privada. Primeiro, oportunidade, princípio da oportunidade. O legislador entende que a vítima ou o ofendido, nesses casos, excepcionalmente, lembrando que a maioria dos crimes vai violar de forma imediata a vítima e de forma mediata ao Estado. Tanto é que o Estado chama para si o dever de provocar a ação penal pública. Entretanto, excepcionalmente, alguns crimes serão processados por ação penal privada, que é a nossa temática, para que a vítima avalie se quer ou não dar continuidade à persecução penal naqueles crimes, tá? Se a vítima achar oportuno, por isso que o princípio da oportunidade. Segundo princípio, princípio da disponibilidade. Uma vez iniciada a ação penal privada, a vítima, ofendido, que é a mesma coisa, poderá dispor da ação, ou seja, pode desistir da ação penal privada. Uma vez iniciada a ação penal privada, vamos prestar atenção, a vítima poderá dispor, por isso que é disponibilidade, né, da ação, ou seja, pode desistir, disponibilidade, desistir da ação, ok? Beleza, vamos agora para o terceiro, que é o princípio da indivisibilidade. Ao contrário do que acontece na ação penal pública, se eu tenho dois acusados em uma ação penal privada, exemplo, crime de calúnia, dando um exemplo aqui, dois blogueiros que disseram na internet que um determinado professor estava vendendo prova no dia tal, em tal lugar, crime de calúnia. O querelante, no caso a vítima, terá necessariamente que oferecer a queixa-crime contra o acusado A e o acusado B. Porque se oferecer só contra o acusado A, esta renúncia vai ser aproveitada ao acusado B. Aqui vigora o princípio da indivisibilidade. Ou seja, como o exemplo que foi dado aqui, se eu tenho dois acusados em uma ação penal privada, os dois respondem, né? Na ação penal pública é divisibilidade, cada um vai ter o seu quinhão, cada um. Quem foi o piloto? O piloto ficou lá fora. O piloto do carro ligado lá vai responder com pena menor. Quem entrou e atirou, matou, vai responder pena maior, mas todo mundo vai responder. Princípio da divisibilidade, cada um vai ter, teve um que ficou na contenção, ficou lá fora armado só olhando, passando pano. Cada um aqui na ação penal privada, pelo princípio da indivisibilidade, se você tem duas pessoas, as duas vão responder, porque se você não oferecer para o outro, renunciar para um, você vai ter automaticamente renunciar para o outro, tá ok? Lembrando que na ação penal pública o princípio é da divisibilidade. Eu posso oferecer a denúncia contra um, contra o outro, contra os dois, junto ou separadamente. Mas na ação penal privada, não. Se eu tiver um concurso de agentes, eu tenho que oferecer a queixa-crime contra os dois, porque senão vai ser entendido que houve uma renúncia. E se você renuncia o direito de oferecer a queixa-crime contra um, você também renuncia o direito de oferecer a queixa-crime contra o outro, ou se estende, né? Artigo 49, Código de Processo Penal. A renúncia ao exercício do direito de queixa-crime, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá, né? Esse que é o entendimento. Esse que é a natureza jurídica, né? Por que o princípio da indivisibilidade está embasado no artigo 49, Código de Processo Penal, né? Natureza jurídica.
O que se equivale à renúncia? Omissão intencional. Ok? Bom, então, na queixa-crime, a pessoa sabe que o fato foi praticado por duas pessoas e ela, intencionalmente, só coloca uma pessoa na queixa-crime. O juiz deve entender que a vítima, autor da queixa-crime, está renunciando ao outro, no caso o A, e consequentemente está renunciando a este também, o B. O juiz não vai poder dividir. A pessoa, no caso a vítima, sabe que quem praticou o crime foram os dois, e segundo as provas dos autos, teriam que ter duas pessoas na queixa-crime, mas só está uma. O que o juiz vai fazer é extinguir a ação penal privada por renúncia. Se a vítima omitiu é porque ela tacitamente está renunciando, ou seja, não pode ter renúncia tácita, porque a renúncia é extensível. Se a vítima renunciou ao direito de ir contra a autor do delito, essa renúncia é extensível ao outro B, também coautor do delito. Importante. Vamos falar agora sobre perempção. A perempção também vai causar a disponibilidade da ação penal privada. Já falando que a disponibilidade uma vez iniciada a ação penal privada, a vítima poderá dispor da ação, ou seja, pode desistir da ação penal privada. Tá ok? Disponibilidade, desistência. Vou até escrever aqui, ó. Desistência. Tá? Disponibilidade, desistência. Show de bola. Olha só. E o que é perempção? Tá? O querelante deixa de dar andamento a... Quem é o querelante? Vítima / ofendido, que é a mesma coisa, ou o seu representante legal. O querelante deixa de dar andamento à persecução penal. Eu já falei o que é persecução penal. É o mesmo que perseguição, ou seja, ato de ir ao encalço de alguém com a intenção de aplicar uma punição. Persecução penal é o conjunto de atividades que o Estado desenvolve no sentido de tornar realizável a sua atividade repressiva em âmbito penal, ou seja, o juiz puniente, né? O direito de punir tem que exercer através do processo, claro, perseguir o autor do delito. Ok? Bom, a persecução penal está lá no artigo 60, Código de Processo Penal. Omissão intencional, renúncia tácita extensível, perempção, artigo 60. Bom, depois a gente vai falar sobre o perdão extensível com aceitação e artigo 51 também, que é importante, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Artigo 60. Eu vou fazer uns comentários, tá? Nesse artigo 60. Artigo 60 do Código de Processo Penal. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, ou queixa-crime, né? Queixa, considera-se perempta a ação penal. Inciso 1. Quando, iniciada esta, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Ou seja, deixou de ficar indo lá, deixou de ficar movendo a ação penal. Inciso 2 do artigo 60 do Código de Processo Penal. Quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Ou seja, eu preciso ter no prazo de 60 dias um substituto, senão o juiz vai considerar perempta a ação penal. Inciso 3 do artigo 60, Código de Processo Penal. Quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Ou seja, foi marcada uma audiência e o querelante, vítima, ofendido ou representante legal, não foi, ou nas alegações finais, o querelante deixa de pedir a condenação ou pede a absolvição. Aqui se entende que o querelante desistiu da ação penal. Isso não se aplica à ação penal pública, pois a ação penal pública é indisponível. Importante pra caramba. Por quê? Porque se cai em prova despenca, tanto prova objetiva como prova subjetiva. Tá?
o princípio da indisponibilidade não se aplica na ação penal pública. A ação penal pública é indisponível. Continua mantendo aí o IPC e a caveirinha aí de importante. Por quê? Muito cuidado com a percepção na ação penal privada, porque qualquer prática, qualquer ato desses vai causar a extinção da ação penal privada por percepção. O juiz vai entender que o querelante está dispondo do seu direito subjetivo de promover a ação penal privada, já que a ação penal privada é disponível. A mesma coisa se o querelante resolver perdoar um dos acusados. Se perdoou um dos acusados, esse perdão se estende ao outro. Só que é necessário, já que o perdão é uma via de mão dupla, ou seja, o perdão é bilateral, a aceitação do perdão por quem será dado o perdão. Então, por exemplo, eu tenho um querelante que quer perdoar e dois acusados, A e B. Só vamos verificar se houve o perdão se o acusado aceitar. Se o acusado concordar com o perdão, movendo a ação penal privada, o querelante resolve perdoar somente A. Se A aceitar, extingue-se a ação penal pelo perdão e pode se estender ao B, mesmo que o querelante só tenha perdoado somente A. Sim, desde que B também aceite o perdão. Até porque B pode não aceitar o perdão e querer provar que não praticou o crime alegado na ação penal. Ok? O perdão é bilateral e só opera se o acusado, o querelado, aceitar, concordar com o perdão, senão não tem perdão. Inciso 4. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Inciso 4 do artigo 60, tá? Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Primeiro caso. O querelante perdoa os dois autores do delito, porém, um aceitou e o outro não aceitou. A ação continua com aquele que não aceitou e quer provar sua inocência, é o direito dele. Nesse caso, há a divisibilidade porque o mesmo não aceitou o perdão. Tá vendo aí uma exceção? Importante para caramba isso que eu falei. Primeiro caso, o querelante perdoa os dois autores do delito, porém, um aceitou e o outro acusado, né, não aceitou. A ação continua contra aquele que não aceitou. Nesse caso, há a divisibilidade, porque o mesmo não aceitou o perdão. Segundo caso, o querelante perdoou só um. Poderia se estender ao outro, mas o outro tem que aceitar também. Ou seja, os dois criminosos A e B, os dois têm que aceitarem. Tá? Se um aceitar, a ação continua contra o outro. Aí vai ter uma divisibilidade. Legitimidade, né? Quem pode propor ação penal privada é o ofendido. Por quê? Porque a ação penal é privada. Então a legitimidade é de quem é a vítima, o ofendido ou o representante legal. Atenção, importante isso que eu vou falar agora. Existe uma única hipótese atualmente em que a ação penal privada é personalíssima. Só e somente uma única pessoa, somente o ofendido pode intentar a ação penal privada, que é no caso do artigo 236, Código Penal, que é o casamento. Uma pessoa que casa com a outra pessoa, e sendo que uma delas foi enganada. Exemplo. Eu casei com uma pessoa que me enganou. Aquela pessoa a qual eu contraí matrimônio sabia que eu era esquizofrênica, erro essencial, e que não me comunicou, ou seja, dolosamente não me comunicou. Ela pode estar praticando um crime se ela dolosamente omitiu, isso é, e me fez cair em erro essencial. Né? Então a pessoa sabia que era esquizofrênica, casou comigo, mas não falou nada. Porque quando encontrava comigo, tomava um remédio, estava sempre legal, tranquilona. Tá? Então, nesse caso, somente eu poderei promover, ou seja, somente a vítima, somente o ofendido, não vai estender para o seu representante legal. Tá? Poderá promover ação penal privada, sendo a única hipótese de ação penal privada personalíssima. Por que é personalíssima? Por que é personalíssima? Calma que eu explico. Porque não vai se estender ao representante, cônjuge e tal, não vai. Até porque eu casei com a pessoa é esquizofrênica, não me falou, né? A pessoa convive com essa doença, toma remédio, mas ela sempre tomou remédio, tranquila, sempre estava, né, na boa, entendeu?
Essa que é a ideia do artigo 236 do Código Penal, que é o casamento. A ação penal aí é privada e é privada personalíssima, tá? A outra hipótese que existia era o crime de adultério, né? Que não existe mais. Bom, na ação penal privada personalíssima, só e somente só o ofendido, não se estende para os representantes legais. Ah, por quê? Porque cai na prova lá, pô, ação penal privada personalíssima, como é isso? Não se estende ao representante legal. Ok? Nas demais ações penais privadas, o ofendido ou seus representantes legais, o curador especial, e no caso de morte do ofendido, quem pode promover a ação penal privada está nesta ordem: cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Já falamos isso direto, estou com o tempo aí, estou. Curador especial, acabei de falar agora. Na ação penal privada, personalíssima, só e somente só o ofendido que pode promover a ação. Nas demais ações penais privadas, o ofendido, seus representantes legais, o curador especial e, no caso de morte do ofendido, quem pode promover a ação penal privada? Nesta ordem: cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Vou falar agora do curador especial, tá? Que não deixa de ser um representante também, né? Curador especial. Vamos supor que eu tenho uma vítima menor e os seus representantes legais, que são os seus pais, não têm interesse em promover a ação penal privada. Estando o juiz ciente dessa possibilidade, dessa situação fática, o juiz nomeia um curador especial para que esse curador especial promova a ação penal privada em nome da vítima incapaz, tá? Legitimidade do ofendido, personalíssima, está lá no artigo 231 do Código Penal. Representantes legais, curador especial e morte. Artigo 236, Código Penal, contrair casamento, induzindo em erro essencial, o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Vamos ficar por aqui. No próximo segmento eu falo sobre a procuração. Isso dentro da ação penal privada. Ok? Até breve.